A primeira resenha desse ano vai especialmente para todos os psiconautas, entusiastas com as ciências com psicodélicos. Eu trouxe o livro As Portas de Percepção e Céu e Inferno, do Aldous Huxley. Bom, talvez você tenha conhecido esse autor já por um outro livro dele chamado Admirável Mundo Novo, um romance que ficou mais conhecido. Eu particularmente não conhecia, aliás, só fiquei sabendo desse livro porque eu ganhei de presente de uma grande amiga minha, que sabe que eu sou super entusiasta do xamanismo, das medicinas da floresta, e acabou me presenteando com ele, e através desse livro que eu pude conhecer o autor, né? Bom, o livro O Admirável Mundo Novo é um livro de romance, e já este livro aqui que eu tenho em mãos, diferentemente, ele é um livro que vai trazer dois ensaios diferentes. E estes ensaios são a respeito das vivências desse autor junto com a mescalina. A mescalina, a maioria das pessoas que estão no xamanismo, né, conhecem através do San Peter, né, o cacto de São Pedro, que é também um enteógeno, também uma planta de poder utilizada em cerimônias xamânicas, né, que traz essa promoção de consciência, essa expansão de consciência. Aqui nesse livro do Aldous, ele mostra já num cenário mais fora de um contexto religioso, né, mas bem mais científico mesmo, né, através de alguns médicos que estavam acompanhando o processo dele, a esposa dele também acompanhava fazendo perguntas, e uma série de desdobramentos, reflexões filosóficas que esse autor fez em cima do estado alterado de consciência que ele estava tendo enquanto estava sob o efeito da mescalina. Esse livro é um livro bem curtinho, daqueles que em 1, 2 dias você consegue terminar, ele é bem fininho, pequeno até, né? Então eu não vou fazer uma resenha da mesma maneira como eu fiz nos livros anteriores, né? De preocupar em trazer uma introdução maior à obra, uma explicação. Com base nesse livro, eu separei 3 ou 4 pontos que, bom, despertaram reflexões interessantes em mim que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, já deixo super recomendado o livro. E em cima disso, eu vou trazer alguma análise de alguns pontos interessantes pra gente. O primeiro ponto que eu trouxe pra gente conversar é da correlação entre os psicodélicos e a psicologia. E é muito interessante, porque a gente está vivendo um momento de reavivamento desse tipo de pesquisa, né? Depois de algumas décadas de proibicionismo, agora a gente tem muito mais estudos sobre o impacto, né, psicológico, de cura mental, de saúde mental, a respeito do cogumelo, da ayahuasca, de diversas outras plantas de poder. Claro, esse livro aqui está falando sobre a mescalina, né, sobre as experiências do autor com essa planta, com esse cacto, né? Mas ainda assim, muito do que está dito aqui pode ser expandido, né, pode ser compreendido através de outras plantas de poder também. A primeira coisa, eu lembro que eu li um artigo, nem faz tanto tempo assim, que falava a respeito da cura do narcisismo, e eu achei super interessante, porque a maioria dos psicanalistas que eu vejo falando sobre isso, às vezes trata até de maneira meio demonizada, assim, como se fosse algo que não tem cura, que não tem o que fazer, a pessoa é assim e acabou, mas falava justamente sobre o tratamento do narcisismo e o uso de psicodélicos, justamente porque o psicodélico ele tem capacidade de dar uma balançada no ego, né? Ele consegue silenciar essa voz do ego para que outros tipos de consciência consigam aflorar. E bom, existe sim esse tratamento, essa eficácia terapêutica do uso de algumas plantas de poder, mas em especial essa do narcisismo, eu achei super bacana porque no livro o autor vai fazer alguns comentários sobre os níveis de consciência que a gente acessa dentro de uma viagem xamânica, dentro de uma viagem desses níveis alterados de consciência. Na página 44, o autor diz: no estado em que me encontrava, a consciência não era chamada de ego. Estava, por assim dizer, independente. Com isso, a inteligência fisiológica que controla o corpo também estava independente. Por alguns breves momentos, o neurótico invasivo que faz questão de comandar o espetáculo durante as horas de vigília havia finalmente saído de cena. Aqui ele percebe que ele tem um grau de percepção que não está vinculado nem ao corpo dele e nem essa consciência comum, essa consciência ordinária, ao ego, por assim dizer. Pode ser que para psicologia seja algo um pouco mais moderno. Eu vejo que muito das teorias do inconsciente se popularizaram através do Freud, né, dos ensinos da psicanálise. Mas quando nós vamos para os estudos xamânicos, não tem muita novidade, né? Inclusive, eles falam, muitas tradições xamânicas falam de 3 mentes diferentes. Primeiramente, a mente consciente, a mente racional, essa mente do ego, aqui eu e você conversando, nos entendendo, que é a que ele está se referindo nesse momento no livro. Mas existem outras 2 mentes diferentes que a gente acaba não tendo muito acesso ou não percebendo muito bem. A segunda mente seria a mente inconsciente, que é a mente que a gente vai acessar nos nossos sonhos, a mente que a gente acessa através dos simbolismos. Ela é uma mente pré-verbal. Justamente por isso, essa questão da linguagem, da fala, não faz tanto sentido, ela não consegue se comunicar tão bem. Ela utiliza de símbolos, de sensações, de emoções para poder compartilhar e conversar com a gente. Essa mente, a mente inconsciente, é a mente dos nossos sonhos. Aquela linguagem toda louca que a gente às vezes não entende no sonho,
também é uma linguagem, também tem algo que está sendo simbolizado, sendo expressa uma mensagem ali. Aqui também já tem uma diferença básica entre essas duas mentes. Enquanto essa mente egóica, ela quer ter a razão, ela gosta inclusive de separar para poder entender, separar para poder compreender, essa mente consciente, pelo contrário, é uma mente muito simbólica, ela agrega, ela aglutina para poder entender. E justamente isso é um símbolo, né? Em uma única imagem você tem um aglomerado de informações que apenas uma imagem, um símbolo, consegue transmitir várias mensagens. As tradições xamânicas falam, além dessa mente comum, que seria essa mente do eu médio, além de uma mente inconsciente, que seria essa mente do eu inferior, existe também uma mente superior, por vezes chamados de eu divino, eu superior, o eu estelar, que é a consciência divina, a percepção de que tudo é sagrado, de que a vida é eterna, que existe eternidade dentro da gente, que toda a vida está conectada. Bom, é uma mente que ela tem mais sabedoria para lidar com as situações, é uma mente mais pacífica, inclusive, e que consegue perceber a estrada mais lá na frente, né? Tem uma visão mais ampla do cenário geral. Veja, você acha que essa mente, que é a mente divina, que é a mente superior, ela consegue se comunicar melhor com uma mente que une as coisas para poder compreender, ou com a mente que separa as coisas para poder compreender? Bom, tá aí justamente porque que muitas vezes para ter um acesso ao reino dos deuses, ao reino superior, né, que é algo muito mais complexo para a nossa mente limitada poder compreender, a gente utiliza dessa mente inconsciente. E justamente por causa disso que a gente coloca incenso na hora de fazer um ritualzinho, coloca vela, coloca imagem, prepara um clima, a gente vai atiçando essa nossa mente inconsciente. Existem outras maneiras também, quem utiliza tarô vai se comunicando através do simbolismo, pessoas que têm sonhos proféticos, enfim. Então, um dos potenciais terapêuticos da utilização dessas plantas de poder reside justamente em você poder descobrir outras mentes que existem dentro de você. Perceber uma parte que inclusive não está adoecida, você poder perceber, você poder compreender o seu mundo, a realidade, compreender as suas relações através de uma mente mais profunda. Sendo assim, nós temos pelo menos duas outras mentes para poder compreender o universo, para poder compreender o que a gente está vivendo. Não querendo realizar alguma relação muito imprópria, né? Mas se eu fosse tentar estabelecer algum parâmetro, algum paralelo com a psicologia, seria mais com a psicologia de Jung, né? Onde a gente vai ter o ego, o inconsciente, e o superego correspondente, né, a esse eu superior, que seria o qual tudo ao redor dele se organiza, né, e orbita ao redor desse self. Comentei sobre esse artigo que falava sobre as experiências psicodélicas e o tratamento do narcisismo, mas o autor do livro não chega a falar sobre o narcisismo em si. Na verdade, ele vai falar muito sobre a esquizofrenia. E até esse título, né, do céu e inferno, está relacionado também a essa experiência que é encontrada dentro da esquizofrenia. Bom, o autor associa que o esquizofrênico ele tem esses momentos de contato com o céu, né, que seria o contato com o divino, com o luminoso, até mesmo através da percepção de padrões, a percepção de beleza, uma percepção diferenciada do que há de harmônico. E nesse sentido, gente, eu lembro muito até do trabalho da Nise da Silveira, né? Para quem não conhece, é muito interessante ver, tem exposição no Rio de Janeiro, às vezes em São Paulo, mas tem também um filme chamado Nise Quando Fala o Coração, algo parecido com isso. E nesse livro, né, no filme também, mostra a história da Nise da Silveira, que ela era uma psiquiatra da linha junguiana, né, e mostra como que ela lidava com os pacientes dela, com o processo de arte-terapia. E eu vejo que a vida dela, a vida da Nise, né, a transformação, o impacto que ela causou sobre os internos, né, do hospital psiquiátrico, mostra muito essa transição do inferno para o céu, de como que o esquizofrênico tem esse potencial de acessar níveis de consciência, né, mais elevados, e inclusive a nível de saúde mental, o trabalho da Nise é muito incrível e conversa em muitos momentos com o que o autor fala nesse livro. O inferno, para o autor, por outro lado, seria justamente da incompatibilidade do que é uma individualidade humana, de uma limitação humana, com relação à abrangência do divino, que é um divino sem fronteiras e sem limite. Então a diferença entre quem está tomando uma mescalina, por exemplo, como é o caso dele, e eu, o esquizofrênico, é que quando você está acessando essas plantas de poder, o seu corpo, o seu espírito se liberta da matéria. E no caso da esquizofrenia, a percepção de que ele está aprisionado no corpo, aprisionado na matéria. Falando sobre essa abrangência de Deus, ele vai retomar um pouco o que está no budismo tibetano, no livro dos mortos, né? E tentar resumir bem brevemente nas minhas palavras, mas seria
após a morte da pessoa, né, ela encontra a clara luz, né, que seria o vazio absoluto, e a melhor coisa que pode acontecer é você encontrar esse vazio absoluto e se dirigir a ele, né, mas a gente não consegue, nós somos apegados a individualidades, nós somos apegados à forma, aos nossos desejos, enfim, e devido a esses apegos, nós vamos encaminhando para divindades menor, né, e ainda assim, mesmo diante dessas divindades menores, dessas luzes menores, de menos claridade, menos intensidade, a gente ainda foge, voltando para os processos de reencarnação, de individualização, né, desejando por essa vida terrena que a gente tem. E aí, o Aldous Huxley, ele vai estar em uma das sessões lá, acompanhado da esposa dele, e a esposa dele pergunta a respeito da clara luz, e olha só que interessante. Ela pergunta se ele conseguiria se lembrar, né, desse clarão primordial. E ele diz, talvez eu conseguisse, mas somente se houvesse alguém que me lembrasse da clara luz. Não conseguiria fazê-lo sozinho. É este, suponho, o objetivo do ritual tibetano. Ter alguém sentado ao lado que lhe diga o tempo todo o que é o que. E aí ele cita um trechinho da obra que diz, ó alma de nobre origem, que tua mente não se perturbe. Pela lembrança dos pecados passados, por prazeres, injustiças, humilhações. E ele diz que os psiquiatras poderiam fazer exatamente pelos loucos o que os budistas fazem pelos moribundos e pelos mortos, né? E isso me lembrou muito um outro livro que eu trouxe até para vocês, que é A Psicologia de Jung e o Budismo Tibetano, que associa o papel do terapeuta com o papel desse monge que está guiando a pessoa ao outro mundo, a esse encontro da clara luz, com o terapeuta junguiano que está guiando a pessoa ao encontro com o self dela. Caso vocês tenham interesse em resenha desse livro, vocês deixem nos comentários, que aí numa próxima oportunidade eu tenho o maior prazer em fazer uma resenha para vocês. Outro aspecto para poder conversar com vocês é a respeito dos psicodélicos e da transcendência. Veja, a transcendência é uma necessidade humana, e ela vai se expressar, essas necessidades de transcendência a gente pode encontrar às vezes na arte, né? Quando a gente escuta uma música, quando a gente vai ler um poema, quando a gente vai para uma peça de teatro, e ali a gente consegue encontrar uma catarse, né? Mas muitas vezes é pela religião também, enfim, existem essas diversas maneiras de encontrar uma transcendência que, da maneira como o autor fala nesse livro, ele coloca no mesmo balaio, assim, o que seria um apaziguamento das nossas subjetividades, né? Um apaziguamento das nossas dores, das nossas tensões, essa questão mais de apagamento, de liberar da monotonia do nosso dia a dia, né? De criar uma janela para outra realidade, ele coloca isso no mesmo balaio de uma busca espiritual, por exemplo. Então ele até chega a citar a religião como um mecanismo de transcendência nesse sentido, né? Claro que aqui eu gostaria de fazer uma ressalva, né? Eu vejo que religião, grupos espirituais, na verdade, a transcendência tem um outro objetivo. Não é você alcançar um certo apaziguamento das subjetividades, né? Eu vejo que essa transcendência, esse acesso a uma realidade extraordinária, ela se dá muito mais para a gente se revitalizar com o que é eterno, com o que é transcendente, e conseguir infundir um pouco de eternidade no que há de cotidiano, no que há de efêmero, né? Então existe um trabalho mesmo a ser feito, né, em cima disso, que é muito diferente do que o autor aqui também traz, de uma transcendência meramente para esquecer, para amortecer, para não ser tão abarrotado pelos problemas da vida, né? Não ser tão abarrotado pelas dificuldades. Essa necessidade de transcendência do ser humano, ela vai se manifestar na arte, na poesia, na dança, tudo que eu falei anteriormente, na religião. Ele também vai encontrar substitutos químicos. E aí a gente começa a falar do cigarro, do álcool, enfim, diversas drogas legalizadas que existem, né? Acontece que esses entorpecentes químicos, eles na maioria das vezes vão servir apenas para uma sedação temporária. Eles vão, alguns como o álcool, por exemplo, né, te deixa mais desinibido, ou vão te dar uma sensação de onipotência, enfim, o resultado, né, que é atrelado a essa transcendência nem sempre é positivo. Aliás, na maioria das vezes, eles vão causar uma ressaca física, né, uma ressaca moral. Então existe também toda uma crítica às taxas de crime, né, ao aumento da violência relacionado ao consumo desses entorpecentes químicos, devido justamente aos resultados que ele proporcionam, e ele faz um contraste desses tipos de entorpecentes químicos legalizados com uma mescalina, por exemplo, né, que já é uma outra situação. A mescalina, ela não traz a sensação de onipotência, de que eu sei das coisas e tudo mais. A mescalina, ela trabalha muito uma frequência de você trazer uma amorosidade para o seu coração, uma sabedoria. Muitos grupos religiosos, né,
se encontram, utilizam dela como um sacramento espiritual, justamente porque percebem que ela tem uma capacidade de transcendência que é pacificadora, que ela tem essa característica do divino. E a maneira como você usa também tem muito a ver, né? Quando nós estamos falando de utilização dessas plantas para autolapidação, muitas pessoas buscam essas plantas de poder realmente através de uma cura, através de uma questão emocional que não está conseguindo lidar, não está conseguindo desenvolver, sintetizar, e naquele processo, naquele momento, ela consegue ter um processo de autorreflexão para poder tomar algumas decisões diferentes na vida dela, para perceber com maior clareza, né, onde que ela está errando, e às vezes até encontrar algum deslocamento de alguma coisa interior dela, um deslocamento psicológico, para que ela possa se realinhar com o fluxo da vida. Nesse sentido, o autor não está nem falando de pegar essas plantas, utilizar em cerimônias rituais, cerimônias mágicas, nesse contexto religioso mesmo. Nada disso. Ele reconhece a necessidade humana de transcendência, que às vezes é encontrada até mesmo na bebida, no álcool, no cigarro, mas ele analisa que talvez a gente possa escolher hábitos com uma maior redução de danos, né, que tenham um impacto que não sejam destrutivos, e pelo contrário até, né, escolher mecanismos de transcendência que eles possam alargar a nossa consciência, que eles possam realmente aumentar a nossa sensibilidade, aumentar a nossa compreensão acerca do mundo. Quando o autor vai falar da religião, ele até mostra que muitas pessoas gostariam de encontrar a transcendência, né, na igreja, mas que apenas ali por uma teologia muito formal, por algo que é puramente produto artificial do nosso intelecto, né, de maneira mais rasa, mais superficial, a gente não consegue abranger o que há de visceral no divino, essa questão de diluição dos nossos limites, das nossas fronteiras, para perceber o que há de sagrado, né? E aí, justamente nesse contexto, que vai falar um pouquinho de religiões que utilizam a mescalina, né, para contexto religioso, para contexto ritualístico, e como que, desde tempos imemoriáveis, a religião ela se associa também ao uso de algumas substâncias visionárias. Bom, depois de escrever As Portas de Percepção, 2 anos depois ele escreve um outro ensaio, que também está nesse livro, que é O Céu e o Inferno. É um dos ensaios que eu menos gostei nesse livro aqui, porque ele gasta bastante tempo falando a respeito da conexão entre os metais preciosos, as cores, as luzes, e a percepção de que o mundo espiritual seria dessa maneira, né? Que no mundo espiritual tudo tem mais cores, são mais vívidas, mais brilhantes, que é o que a gente acaba vivenciando, experienciando, né? No contato com a mescalina, com a ayahuasca, com essas plantas enteógenas. Enfim, ainda assim tem algumas coisas que eu considero bastante interessantes. Eu não, como eu comentei com vocês, eu não conhecia o livro Admirável Mundo Novo, né? E nesse livro ele chega a falar que o mundo velho seria esse mundo da nossa consciência, e o mundo novo seria esse mundo do inconsciente que a gente acessa através dos psicodélicos, né? Até cheguei a pensar que era algo parecido, mas pelo que eu vi no romance não é bem essa pegada, né? Mas ele fala que nesse mundo novo, ou seja, nas antípodas da nossa consciência, existem vários seres. Na verdade, existe, como ele diz, um zoológico e uma geografia diferente lá, né? Porque a gente vai ter um outro relevo da nossa consciência e seres que vivem lá, que para nós são seres super estranhos, né? Mas que vivem de maneira independente, independente da nossa consciência, mas que ainda assim está lá afetando, né? E aí eu trouxe 2 trechinhos só desse ensaio para acompanhar a respeito dessa ideia do papel da arte, né, e da conexão, da comunhão com esse outro mundo, e para até vocês refletirem, né, se esses seres que estão na nossa antípoda da consciência, né, que são entidades separadas, né, que são entidades individuais, se elas são puramente entidades interiores ou também entidades exteriores. Olha só, num certo momento, página 94, ele disse: o poder transportador de muitas obras de artes é atribuído ao fato de que seus criadores pintaram cenas, pessoas e objetos que permitem ao observador se lembrar de que, conscientemente ou não, ele sabe sobre o outro mundo no fundo da sua mente. Vou dar uma pausinha. Isso aqui me lembrou tanto, até cheguei a anotar no livro. Uma vez, uma coisa super besta, eu estava num hospital, né, fui fazer uma visita e nesse hospital tinha uma imagem de uma santa uma santa católica, né? Muito bem ornada, muito bonita ali, e era de uma arte muito bonita, né? E por mais que eu não seja católico, aquilo ali mexeu com alguma coisa inconsciente, que eu já sabia de alguma maneira, e foi uma coisa muito bonita. Eu vi aquele rosto e através daquela arte mesmo, né? Eu consegui me relembrar de uma coisa que estava adormecida dentro de mim, né? Talvez de uma vivência, de existências em outros planos, né? De contato com a Mãe Divina, questões nesse sentido. Mas eu fiquei besta, assim, falei, nossa, como que pode, né? Uma representação artística, assim, te levar como uma catapulta, né?
para outra dimensão, para uma percepção intuitiva de uma coisa que já está dentro da gente e que às vezes com nossos olhos embrutecidos, assim, né, ainda mais sem a arte trabalha tanta sensibilidade, a gente não consegue perceber. E aí, em outro momento, na página 75, né, um pouquinho antes, ele cita o poeta irlandês chamado George Russell, que diz: quando medito, sinto nos pensamentos e nas imagens que me invadem reflexos de personalidade. Mas há também janelas na alma, pelas quais podem ser vistas imagens criadas não pelo humano, mas pela imaginação divina. Esse livro eu considero uma super viagem para quem gosta de psicodélicos, para quem quer se aprofundar seu estudo. Tem esses 2 ensaios, né, mas existem muitos outros apêndices aqui interessantíssimos também. Inclusive, o pós-fácil é do Siddhartha Ribeiro, né? E aí, para quem gosta da relação da psicologia com psicodélicos, né, cogumelos, deve conhecer o trabalho do Siddhartha, e se não conhece, convido a conhecer. Ele é um brasileiro que tem muitos livros escritos, o mais conhecido é aquele Oráculo Noturno, Oráculo dos Sonhos, alguma coisa assim, mas ele tem um trabalho de embasamento científico muito forte, né, e uma filosofia por detrás disso também muito interessante, a respeito da integração desse lado mais subjetivo do homem.